E da mesma maneira, o Espírito ajuda. Eu quero focar nessas duas palavrinhas aí, da primeira frase do verso 26. Espírito ajuda. E aí Paulo diz, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Amém e amém. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, para quem não sabe, nos últimos 2 domingos nós temos refletido aqui um pouco sobre a sensibilidade ao Espírito Santo. E confesso que tem sido um momento marcante ao meu coração. E numa noite como esta, pedindo a Deus orientação ao longo da semana, e confesso que parece que sentia que havia um bloqueio na mente e no coração, sem entender aquilo que Deus queria. Mas creio que foi na quinta ou sexta-feira, o Senhor revelou ao meu coração esse texto e saltou ao meu coração. Eu quero falar nesta noite, eu serei muito breve, porque eu não quero espremer a Santa Ceia, mas eu quero falar nesta noite sobre o Espírito Santo, que nos ajuda, que me ajuda, que te ajuda em todos os seus momentos, em todas as fases da sua vida. E é exatamente o que Paulo ele está dizendo aqui no versículo 26. E da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Baseado naquilo que a gente vem falando nos últimos domingos, depois de algum tempo de muito pensamento, reflexão, oração e estudo, eu me deparei com uma pesquisa onde as igrejas americanas, eu talvez possa, embora a pesquisa era com as igrejas americanas, eu também posso incluir as nossas igrejas brasileiras. Uma pesquisa era como podemos ser um pouco mais efetivos em tentar trazer as pessoas para a igreja. O que a liderança tem que fazer para atrair o povo? Alguém não há muito tempo atrás me disse assim que a estratégia que o seu pastor fez para atrair o povo para a igreja foi dando comida todos os domingos grátis. E dando comida todos os domingos grátis. O culto começa de manhã, após o culto tem o almoço, então grátis, então a igreja literalmente está lotando por causa do alimento que é grátis. Eu tenho uma notícia para você que hoje a cantina é paga. Os métodos e as metodologias para atrair o povo têm sido cada dia mais criativa, tem sido cada dia mais esquisita, principalmente para mim, que embora eu sou novo, me considero aí antigo em meus pensamentos. As atividades de jovens, atividades de irmãs, às vezes parece que é uma coisa assim, semana após semana de atividade, criatividade, entretenimento, que parece que não acaba mais. Todavia, como eu disse aqui semana passada, se porventura o Espírito Santo se retirasse de algumas igrejas, eu creio que as pessoas não iriam perceber que o Espírito de Deus não está dentro da igreja. Ele simplesmente saiu, se retirou, e as pessoas não perceberam que ele não está no culto. O louvor continua, a música continua, tudo continua, e parece que está tudo normal. Todavia, eu posso afirmar que a importância, número 1, de um líder de uma igreja ou de todos nós que estamos aqui, é a presença do Espírito Santo como o centro, como a gente fala no inglês, como o main atrativo que existe no culto. Se o Espírito Santo for aquele que tem a primazia, o domínio do culto, automaticamente você vai querer estar num ambiente como esse. Então, ai de mim de não querer a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tudo em nossa vida. Repito,
O Espírito Santo, ele é tudo em nossa vida. Eu não sei você, mas às vezes eu me paro para pensar nas minhas dificuldades do amanhã, nas minhas dificuldades deste ano, dos próximos 10 anos, dos próximos 20 anos, como o irmão Bruno aqui disse. Às vezes nos pegamos ansiosos e inquietos, às vezes nós mesmos. Todavia, a pergunta é: como é que nós vamos lidar com tantos problemas que existem ao nosso redor? Se você é pai, você sabe a dificuldade que é em criar um filho nos dias de hoje. Se você é um pai que não tem um filho dentro da igreja, eu tenho certeza que a tua alma às vezes entra em um período de aflição pelo teu filho não estar na igreja. E se você parar para pensar em todos os seus problemas, talvez a sua alma ficará aflita, porque é filhos, é esposa, é finanças, é projetos, é sonhos, é isso, é aquilo, é trabalho, é rolo com o vizinho, é rolo no serviço. Ou seja, a nossa vida é uma guerra e não é brincadeira. Nós somos pais, esposos, temos uma vida espiritual a zelar. E a vida espiritual, ela é muito sensível, e se você não perceber, você está vazio, seco, desviado dentro da igreja, mas você não consegue perceber. Outro problema, como é que nós vamos lidar com tantas questões de um mundo que traz tantas informações pelos jornais? Olha, daqui a 20 anos vai acontecer isso, daqui a 10 anos vai acontecer aquilo, e aí entra um monte de problema. Mas vamos lá, eu não sei você, mas eu preciso da ajuda do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. E cada dia que passa, parece que fica mais claro. A minha alma grita, embora a minha voz não saia, mas a minha alma grita: "Ó Pai, como eu preciso do teu Santo Espírito." Talvez você que está dizendo, talvez o pastor Bruno está sendo um pouco dramático em suas palavras. Escute, o primeiro homem que existiu na face da terra, qual era o seu nome? Adão. Adão, ele foi enganado. Eu estou falando do primeiro homem na face da terra que Deus descia, falava com ele diariamente, vivia em um belo paraíso, sabia o que era a presença magnífica do próprio Deus, e mesmo assim ele foi enganado, ele foi seduzido. A primeira mulher, para a gente não bater só no homem, também a primeira mulher, embora ela tinha a experiência diária com o próprio Deus, ela também foi enganada pelo pecado. O homem mais forte da Bíblia, ou talvez o homem mais forte de toda a história, Sansão, ele também foi seduzido pelo pecado. Também Salomão, que possivelmente foi o homem mais sábio que já pisou neste solo, ele também foi seduzido. As suas ambições políticas pacíficas que ele desejava, enganou o seu coração, e ele também caiu em pecados estrondosos diante do próprio Deus. Talvez um dos homens mais brilhantes, que foi o rei Davi, o salmista Davi, homem que eu leio a sua história e a minha alma se chacoalha de tanta coisa que ele viveu. Embora o seu relacionamento com Deus fosse tão íntimo, e Deus o chamasse de um homem segundo o meu coração, Davi, ele também foi seduzido pela carne, e teve a sua família, toda a sua família praticamente destruída. A família de Davi não foi uma família modelo exemplo. A família de Davi foi uma família literalmente destruída, onde um irmão mata o outro, onde um irmão sai com a própria irmã, uma confusão sem fim. A vida do homem mais poderoso que talvez passou por essa terra. Se todos esses homens, com todas as suas habilidades de força, de sabedoria, de intelecto, eles foram seduzidos, enganados. Imagine eu e você. Eu não tenho a força de Sansão, eu não tenho a sabedoria de Salomão, eu não tenho o poderio de Davi, eu não tenho nada que esses homens tinham. Então, como é que eu vou vencer as batalhas diárias de minha vida?
Como é que eu vou combater? Então, sem o Espírito de Deus que me ajuda, que me auxilia, que é o meu amigo, eu cheguei à devida conclusão que eu não sou nada, não consigo nada. Sem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, meu irmão, você é semelhante a um navio sem o capitão. Sem a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida, você é como um automóvel sem gasolina. Sem a presença do Espírito Santo em sua vida, você é como um dia, mas esse dia não tem sol. Você é como uma noite, mas essa noite não tem lua. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, que nos ajuda diariamente, nós não somos nada. Agora, a pergunta que fica é, por que as pessoas rejeitam a presença magnífica do Espírito Santo de Deus? Você quer um exemplo? Se pregar uma mensagem aqui de autoajuda, as pessoas deliram. Se pregar uma mensagem vingativa, as pessoas deliram um pouco mais ainda. Mas quando se prega sobre a presença de Deus em minha vida, parece que as pessoas não conseguem mais sintonizar com a mensagem. Parece que não há uma fluidez no coração com a mensagem. Eu não sei se você sabe, mas após Cristo ressuscitar, ele foi visto por aproximadamente 500 pessoas. Imagine comigo por um instante. Jesus Cristo preso, amarrado, crucificado com pregos na cruz do Calvário. E todo mundo vendo o seu corpo moído. O seu corpo literalmente todo dilacerado pelas feridas. Todo mundo sabe que ele morreu e foi sepultado. De repente ele ressuscita. As pessoas vão ao encontro de Cristo, vê Cristo. E são testemunhas que ele ressuscitou. Todavia, quando eu abro a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e capítulo de número 2, das 500 pessoas que foram ver Jesus Cristo, que viram Jesus Cristo, que testemunharam acerca da pessoa de Jesus Cristo, das 500, apenas 120 pessoas estavam reunidos buscando a Deus em oração pela descida do Paracleto divino, que é o Espírito Santo. A minha indagação e a minha pergunta é, aonde é que estava as 380 pessoas? Porque, irmãos, depois de ver um milagre tão estrondoso como a ressurreição, depois de você ver um corpo dilacerado na cruz do Calvário, eu não sei você, mas eu quero pensar que eu, Bruno Andrade, eu iria ficar aos pés ali de Pedro, João, Jesus Cristo. Olha, ele vive, ele reina, ele é poderoso, ele é o Messias, ele é Deus. Então, se ele mandou eu ficar em Jerusalém e eu esperar a descida do Espírito Santo, eu vou ficar em Jerusalém e eu não vou me ausentar. Eu não vou, irmão, se eu tiver que literalmente comer um pão por dia, não tem problema, mas eu quero ficar em Jerusalém. Mas a minha pergunta e a minha indagação é, onde estavam aquelas 380 pessoas que literalmente não estavam em Atos capítulo 1, capítulo de número 2. Ora, a Bíblia ela não diz, ela não dá detalhes do porquê que eles não aparecem em Atos 1 e 2. Todavia, pensamento meu, teologia minha, eu acho que eles estavam com outros objetivos e outros sonhos. Eu tenho a minha vida, eu tenho o meu trabalho, eu tenho que bater cartão na empresa amanhã. Eu não posso simplesmente parar a minha vida para obedecer este Jesus que ressuscitou. Eu tenho os meus filhos para criar, eu tenho meus filhos para pagar a faculdade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, deixa eu ir fazer as minhas coisas e o que tiver de ser, será. Eu penso que mais ou menos alguns dos 380 talvez passaram por este pensamento. Agora, escute. Se todos os grandes líderes da Bíblia, eles foram engolidos pelo pecado, imagine a nós, imagine a eu e a você. Eu creio que Jesus, parafraseando um pensamento para você entender, Jesus no alto e sublime trono, eu penso que Jesus estava em seu trono, entendendo as mazelas que existem no coração do ser humano. E como que dizendo,
Eu não posso deixar a Joyce sozinha. Ela vai fazer parte dessas 380 pessoas que vão sair. Eu não posso deixar Luciano sozinho, porque senão ele vai ser um Davi, um Sansão. Eu não posso deixar mais a irmã Carolina sozinha, porque se porventura ela ficar sozinha, talvez ela vai ser uma Davi da vida, um Salomão da vida. Então, como que dizendo, eu preciso enviar o meu Espírito Santo para viver dentro deles, para ajudar a eles em tudo, para auxiliar a eles em tudo. Sansão com a sua força não conseguiu. Salomão com a sua sabedoria não conseguiu. Davi com o seu poderio militar, político, também não conseguiu. Dos 500 que foram ver Jesus, 380 talvez o abandonou. Não tem como. O Espírito Santo, o ser humano, precisa do Espírito de Deus dentro de sua vida, dentro da sua alma, o impulsionando, o encorajando, o corrigindo, o alertando, e pegar daqui, e pega dali, e aí você quer desviar, ele não vai desviar não, vamos embora. E aí você quer desanimar, ele te anima, ele te encoraja. Não tem como. Precisamos da pessoa do Espírito Santo. E além de todos os desafios diários de qualquer homem, educação de filhos, existe uma outra coisa que Deus deu a você. Ele disse assim em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo número 8, que todos nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? É ser testemunha do Evangelho. Então, a nossa missão, além de ser pai, esposo, pagar conta, pagar dívida, pagar isso, pagar aquilo, nós temos a missão de sermos testemunhas do Evangelho. Então, a nossa tarefa, irmão, eu não sei você, mas é muito difícil. Eu olho para o irmão Tiago e eu digo assim, Espírito Santo, ele precisa de ajuda em Hartford. Eu olho para o pastor Denis e eu falo assim, Espírito Santo, ele precisa de ajuda em Miniola. E eu tenho certeza que eles olham para mim e eles dizem a mesma coisa. Ó Deus, pastor Bruno também precisa de ajuda. Porque pegue esse versículo. A ordem de Jesus não foi, aguarda isso. A ordem de Jesus, ela não foi. Eu quero que vocês testemunhem do meu evangelho. Essa não foi a ordem de Jesus Cristo. A ordem de Jesus Cristo foi: vocês vão ser testemunhas do evangelho. Existe uma diferença aqui. Então a ordem não é para você testemunhar de vez em quando. A ordem não é para você marcar no seu calendário, sábado de manhã vou fazer evangelismo, domingo de manhã vou fazer evangelismo. Essa não é a ordem de Jesus Cristo. Esse não é o ID de Jesus Cristo. O ID de Jesus Cristo é muito mais difícil do que uma agenda evangelística. O ID de Jesus Cristo é sermos testemunhas de Jesus Cristo. O que é sermos testemunha? Significa que eu acordo de manhã na segunda-feira, eu tenho que ter em mente, eu sou testemunha do Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou trabalhando, eu sou testemunha do Evangelho de Cristo. Na terça, eu sou testemunha do Evangelho. Na quarta, eu sou testemunha do Evangelho. Na sexta, eu sou testemunha do Evangelho. No sábado, eu sou testemunha do Evangelho. Onde eu entrar, eu sou testemunha do Evangelho. Da onde eu sair, eu sou testemunha do Evangelho. Na minha casa, eu sou testemunha do Evangelho. No meu trabalho, eu sou testemunha do Evangelho. Pastor, complicou. É muito mais difícil. Então, pensamento meu, Jesus, ele entendendo como é difícil a nossa tarefa, e dizendo, não tem como o Bruno, com todas as suas limitações, ele fazer alguma coisa para mim sozinho. É impossível. Então eu vou enviar. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador. A palavra outro tem o significado de o que eu faço, ele faz. Nós somos a mesma pessoa.
Eu curo, Ele cura. Eu liberto, Ele liberta. Eu ajudo, Ele ajuda. Eu revelo, Ele revela. Eu auxilio, Ele auxilia. É a mesma pessoa. Então, olha, eu vou morrer, eu vou para o céu, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Então, escuta aqui. O Espírito Santo, ele vive dentro de cada cristão. Dentro de você não existe aí órgãos, simplesmente coração, veias, artérias, ossos. Não. Dentro de você, dentro da tua alma, dentro do teu coração, existe a pessoa do Espírito Santo. Ele vive dentro de você. E o Espírito Santo, olha o que ele faz por você. O Espírito Santo, ele ensina, ele fala, ele revela, ele instrui, ele testifica de Jesus, ele conforta, ele chama, ele enche, ele ora por nós, ele fortalece, ele é testemunho da verdade, ele traz alegria, ele traz liberdade, ele ensina a obedecer, ele nos transforma, ele vive em nós, ele nos liberta, ele nos renova, ele produz fruto em nós, ele nos dá dons espirituais, ele vive dentro de nós, ele te guia, ele te santifica, ele te dá poder, ele traz unidade na igreja, ele te sela, ele te dá acesso ao Pai, ele te dá poder para esperar, e não há demônio no inferno que resiste o poder do Espírito Santo na vida de um homem. Você não entendeu? Cada ponto desse é a minha necessidade. Tudo aquilo que eu acabei de narrar acerca do Espírito Santo é a minha necessidade. Então eu posso afirmar categoricamente que eu preciso de ensino, mas o Espírito Santo me ensina. Eu preciso que Ele fale comigo, e o Espírito Santo, Ele fala com você. Fala em sonho, fala na pregação, fala no louvor, fala de madrugada, fala no carro, fala. O Espírito Santo, Ele fala com você. Às vezes eu preciso de um conforto, eu não preciso de um chicote. E aí quando eu preciso de um conforto, sabe quem vem no meu quarto? É o Espírito Santo. Ele me abraça, ele me beija, ele diz que me ama, porque o Espírito Santo é consolo. Ele também te santifica. É o Espírito que diz: para de pecar. É o Espírito que diz: santidade ao Senhor. É o Espírito que diz: é hora de mudança de vida. É o Espírito. Eu preciso do Espírito Santo. Ou como diz no inglês, I need the Holy Spirit. Agora, pregando em Miniola ontem, eu disse aos irmãos de Miniola, toda vez que nós vamos aprender sobre um tópico, se nós vamos aprender sobre um lenço, a primeira coisa que temos que fazer é entender a origem do objeto da qual estamos estudando. Então, se eu for fazer um estudo aqui sobre um lenço, eu vou na origem do lenço. Olha, o lenço foi inventado por um homem em 1719, e eu conto a história da origem. Agora, qual é a origem do Espírito Santo? Quer que eu te falo? Eu te falo. Gênesis capítulo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu vou dar uma pausa aqui, olha o que diz o texto. O Espírito se movia. E o Espírito, ele continua do mesmo jeito, do primeiro capítulo da Bíblia Sagrada. O que é que o Espírito anda fazendo? Ele anda em movimento a teu favor. Ele anda em movimento ao teu favor. Ele anda em movimento ao teu favor. É por isso que eu me alegro quando as pessoas cantam, porque se Ele está em movimento dentro de mim, eu estou em movimento em gratidão a Ele. Eu estou em movimento em gratidão ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado da minha vida. Então o Espírito Santo, Ele está em movimento dentro de nós. Ele não deixa você nenhum segundo sem alguma lição, sem alguma informação. Como eu já preguei aqui, Ele usa tudo em sua vida para uma lição. Ele usa tudo em sua vida para uma tarefa.
Ele não desperdiça sofrimento. Ele não desperdiça diabetes, ele não desperdiça dívida, ele não desperdiça você sair do Brasil e vir para cá, ele não desperdiça nada, ele não desperdiça alegria, em tudo ele está te ensinando, porque ele está em movimento, 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 e o movimento dele é santidade, igual a Jesus, santidade, igual a Jesus, santidade, igual a Jesus. O movimento dele também é para a sua proteção. Estava indo para Miniola ontem, e comecei a ouvir um podcast, e de repente o pastor contou uma história que eu falei, eu já conectei. Eu fui para Miniola assim, pensando na mensagem, aí eu coloquei um podcast para me distrair um pouco, porque senão a cabeça ia sair fumaça. Aí de repente o pastor disse assim, olha, eu estava pastoreando na cidade de Detroit, na América. Eu tive que disciplinar um músico da igreja. O músico aprontou uma atrocidade, eu tive que discipliná-lo. Eu disciplinei ele. Só que ele era meio novo, convertido. E aí o músico foi para casa. Chegou na sua casa, pegou todo o seu arsenal. De metralhadora, a armas pequenas, a armas grandes, colocou a sua roupa do exército. Entrou dentro do carro e disse assim, eu sei onde o pastor mora. Eu vou matar aquele miserável. Porque ele me envergonhou. Eu estou com ódio daquele pastor. Aí ele entrou dentro do carro com todo o seu arsenal. Aí o Espírito Santo falou no ouvido dele, se você der ré no seu driveway, eu acabo com a tua vida. Se você colocar ré no teu carro, eu acabo com a tua vida. Foi quando ele paralisou, voltou para dentro da sua casa. Passaram alguns meses, ele voltou no pastor. E ele disse assim, pastor, há algum tempo atrás eu queria te matar. Eu peguei as minhas armas, coloquei dentro do carro. O pastor até brincou, você está crente agora? Você está crente agora? Aí ele disse, pastor, só que naquele dia eu entendi que você é amado de Deus. Que você é protegido por Deus. E quando eu estava na 95 indo para Nova York, irmão, deu uma vontade de dar uma rajada de línguas estranhas, porque eu entendi, o Espírito protege, o Espírito protege, o Espírito protege, o Espírito protege. Nenhum mal vai suceder na tua casa, porque o Espírito está protegendo a tua casa, está protegendo o teu lar. Não tem olho gordo, não tem inveja, não tem macumba, não tem feitiçaria, porque na tua casa habita o Espírito, o Espírito, o Espírito do Deus vivo. O Espírito está em movimento. Alguém planejando maldade, o Espírito, aqui não, aqui você não chega. Aqui você não toca. Tem gente querendo mal, tem gente querendo fazer atrocidade, mas o Espírito dizendo, aqui não, aqui não. O Espírito está em movimento para te ajudar, para te socorrer. Tem situações que você enfrentou, que você não sabe, era para você morrer, era para bater o carro, era para adulterar com aquela mulher, mas o Espírito interviu, entrou no meio e disse, aqui não, ele é meu filho, ela é minha filha, ela está protegida. Quero, se porventura tiver videotape no céu, sei que não tem, só para você entender, Pai, mostra para mim as vezes que o Senhor me protegeu e eu não sabia. Mostra para mim as vezes que o Senhor me protegeu e eu não sabia. Tem acidentes que talvez era para destruir a tua vida, mas Ele entrou no caminho. Romanos capítulo 8, 26. Você, além de tudo isso, você é tão fraco que você não sabe nem o que pedir. Elias disse, Deus, eu quero a morte, me mata. Aí o Espírito como que dizendo, não é isso não. Ele não está querendo morrer não, ele está querendo um bolo, ele está querendo água. Você não sabe o que orar. Você pede para casar com fulano, o Espírito fala, cai fora. Você pede para ir para tal lugar, o Espírito Santo, não. Você não sabe como pedir.
Mas sabe qual é o segredo? O segredo não é orar bonito. O fracasso da oração não está em não falar palavras bonitas. Sabe onde está o fracasso da oração? Não comparecer. Porque você não sabe como convém pedir. Mas o Espírito Santo dentro de você, ele intercede por você. Ele ilumina a tua mente. Ele abre o teu coração. Ele te dá discernimentos espirituais. O Espírito Santo dentro de você, ele é como um sol que vai brilhando, te dando um senso de direção. O Espírito Santo de Deus dentro de você, ele ilumina a tua mente quando você por si só não conseguiria, mas ele consegue te dar um senso de direção. Agora, qual é o problema? Olha o texto. Da mesma maneira, também o Espírito, ele ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, aparece. E agora, como pastor, numa noite de Santa Ceia, eu vou dar alguns conselhos para vocês, apenas um, e já vou começar a encerrar. Nós estamos entrando em mais uma eleição política aqui na América. E quando não é no Brasil, é na América, não é? Parece que a gente está bem no meio, então é rolo todo ano. Então, eu estava pensando algum tempo atrás. Na verdade, esse pensamento veio num dia, meia-noite, quando estava aquela polêmica entre Bolsonaro e Lula. E quando era já entrando a madrugada, eu tive um sentimento dentro do meu coração, e o sentimento era: Bolsonaro vai perder. E a culpa é da igreja. E esse sentimento foi entrando assim, eu até liguei para um companheiro para ver se eu não estava pensando asneira. E quando eu estava preparando essa mensagem na tarde de hoje, eu me relembrei deste fato. Por quê? Deixa eu pontuar. Às vezes nós não queremos ser dependentes. Quantos concordam comigo que a pior coisa na vida é pedir favor? Me ajuda a mudar, me empresta dinheiro, faça uma compra para mim. Não é ruim pedir favor? Não é ruim? É ruim. Se você não levantou a mão, então peça para eles, que eles gostam de fazer favor. Mas às vezes é ruim você ficar pedindo favor. Nós queremos ter um espírito de domínio. Eu faço, eu sei, eu posso, eu consigo. Porque nós queremos andar com o peito erguido dizendo: sou bem financeiramente, sou bem com a esposa, sou bem com os filhos, sou bem no trabalho. Nós queremos ter esse senso de domínio. E durante um período a igreja brasileira e também a americana, ela estava com esse domínio no coração. Nós vamos dominar politicamente os 4 cantos do Brasil. E se Bolsonaro, talvez ele ganhasse a eleição, a igreja entraria em um ritmo mais desenfreado ainda. Nós vamos eleger todos governadores de todos os estados brasileiros. Nós vamos colocar senadores em todas as cadeiras. Nós vamos colocar homens no Congresso, em todas as cadeiras. Prefeitos, governadores, senadores, vereadores. Nós vamos dominar. Mas aí Deus estava dizendo: eu não quero que essa seja a sua força, porque você é fraco. Mas o meu poder, ele aperfeiçoa. É na sua fraqueza. Eu vou repetir. É na sua fraqueza que o Espírito Santo, ele entra em ação e te dá uma ajuda. Então o que vai ser o sustento da igreja não é a política. Sabe o que é? É o Espírito Santo que já habita dentro de você e vai te dar força, e nenhum mal vai suceder à igreja de Jesus Cristo de Nazaré, porque nada vai acabar com a força de um crente, escuta, que é dominado por inteiro pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá, não tem PEI, não tem presidente, não tem governadores, não tem prefeito,
prefeitos, não tem vereadores, não tem vizinhos, não tem demônios, não tem Satanás, que é capaz de acabar, destruir com o menor crente, o mais fraco, mas cheio do Espírito de Deus. Escuta, o mais fraco aqui dentro hoje é o mais forte no mundo espiritual, se ele tiver a presença do Espírito Santo dentro de sua vida. Billy Graham, ele dizia assim: eu já li a última página da Bíblia e eu já sei como vai encerrar. Vai dar tudo certo. Eu vou repetir. Ele dizia: eu já li a última página da Bíblia e eu já sei como vai terminar. Vai dar tudo certo. Então vou colocar a minha versão. Você que está com medo, eu já sei a última página da tua vida. Qual é? Vai dar tudo certo, porque o Espírito vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te sustentar. Aleluia! Então eu pergunto, pastor, quem é que vai destruir o amor? Ninguém. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém. Não tem como. É Deus que nos justifica. Se Deus é por nós, quem será contra? Eu acho que você não entendeu esse versículo. Mas no dia que você estiver orando, você diz assim: Deus, se o Senhor é comigo, quem é que vai agir contra a minha vida? Quem? Tem ninguém. Não tem ninguém. Então o que é que eu preciso? Eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Eu quero nesta noite, antes da gente cear, eu quero que você, aonde você está neste momento, feche os teus olhos. Eu quero que você reflita agora nos teus problemas. Pensa nele por um instante. Mas aonde você está agora, sinta o abraço do Espírito Santo te ajudando. Sinta o abraço do Espírito Santo te fortalecendo. Sinta o abraço do Espírito Santo dizendo: não é o fim. Sinta o abraço do Espírito Santo dizendo para você: é só o começo. Sinta o abraço do Espírito Santo dizendo: eu sei como finaliza, e finaliza com um amém. Finaliza com eu dizendo: eu sou soberano sobre a história. Aguarde e anote isso no seu coração. Deus, Ele é soberano na história. Ficamos de pé, por favor, por gentileza, ficamos em pé. Espírito Santo, meu Consolador. Eu quero, antes de participarmos da ceia, Espírito Santo, se há porventura alguém que entrou com a alma aflita nesta noite, sabe, e você está dizendo: ó Deus, eu preciso da tua ajuda, e eu quero jogar todas as minhas ansiedades no teu altar. Eu quero orar por tua vida. se importa Você quer vir aqui? Eu quero orar por você. comigo. Antes de você participar do pão, da ceia, do pão e do cálice, eu quero orar por tua vida. A tua alma está aflita, e você está dizendo: amigo Espírito Santo, eu preciso deste poder, eu preciso desta ajuda, eu preciso desse ensino. Então eu quero um novo começo contigo agora. Tem alguém? Tu és santo. Vem aqui. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Só quem precisa da ajuda do Espírito de Deus. Tu és santo. Só quem precisa da ajuda do Espírito
Espírito de Deus. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus. Tem mais alguém fraco espiritualmente? E você está dizendo, pastor, Ô Tiago, dá o microfone para mim. E você está dizendo, eu preciso do Espírito de Deus. Vem aqui, eu quero orar por você. Vem me convencer que sou dependente. É noite de recomeço. Ele ensina, Ele guarda, Ele auxilia, Ele exorta, Ele santifica, Ele purifica. Ele é renovo, Ele é amparo. Ele é amigo na solidão. Ele é verdadeiro amigo, às vezes único amigo. Ele é um Deus dentro de você. Para te descrever. Tu és santo. Tu és santo. O Espírito ajuda. O Espírito ajuda. Procuro o Espírito ajuda. O Espírito ajuda. O Espírito ajuda. É nas suas fraquezas que Ele te pega e Ele te levanta de novo. Tu és santo. Tem mais alguém? Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Eu vou deixar você falar com Deus por um instante. Tu és Fala com Deus agora. santo, santo, santo. Receba o renovo do Espírito Santo que ajuda. Tu és santo, santo, Receba o renovo do Espírito Santo que te ajuda. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Espírito Santo. Eu vou lhe dar mais um minutinho. Eu vou orar por sua vida. Meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo. E mesmo assim moras em mim. Tu és santo. Eu nunca fiz isso, o que eu vou fazer agora. Mas quem é que precisa da ajuda do Espírito Santo? Dobra o joelho aonde você está agora. Dobra aí aonde você está. E outra palavra se faz necessária. Diga o Espírito. Pra te Continua intercedendo e lutando a meu favor. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Santo, 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 santo. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis. Se você não sabe como orar, só diga: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. I need help.
de Deus. I need help. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, Espírito de Deus. Bem baixo. Espírito de Deus, Tu estás aqui nesta noite. Eu não tenho mais palavras para falar neste microfone, a não ser neste momento, ó Pai, com súplicas humanas, te pedir nesta noite. Se essas pessoas vieram aqui na frente, somente o Senhor sabe as necessidades da alma. Somente o Senhor sabe as necessidades físicas. Somente o Senhor sabe as necessidades espirituais. Somente o Senhor sabe as dificuldades diárias. Somente o Senhor sabe dos conflitos da mente. Somente o Senhor sabe os conflitos do coração. Mas eu venho humildemente te pedir, ó meigo Espírito Santo, ajude a cada um dos teus filhos que humildemente vieram se prostrar diante do teu trono. Eu quero lhe pedir, ó meigo Espírito Santo, nós precisamos da tua ajuda, do teu amparo, da tua força, da tua orientação. Tu és o nosso guia. O governo não nos protege, mas o teu Espírito protege. Os professores não ensinam, mas o teu Espírito Santo nos ensina em tudo. Então eu quero te pedir, ó meigo Espírito Santo, se há porventura alguém aqui cabisbaixo, dizendo: sou fraco, não tenho mais força, ó Pai, que esta pessoa que se sente fraca venha sentir o braço forte do teu Santo Espírito levantando, ó Pai. E quando se levantar do estado que ele está, ele vai se levantar, ela vai se levantar, e entendendo que ela continua fraca, mas o teu Espírito é a força, é a força, é a autoridade, é o domínio, é a sabedoria, é a santidade dentro dela, é a santidade dentro dele. Espírito de Deus, faça essa tua filha entender de uma vez por toda que não é força humana, que não é intelecto humano, mas é o teu Santo Espírito. Guia as pessoas que estão aqui nesta casa, toca em cada vida, orienta, capacita, distribua dons espirituais agora, ó Espírito Santo. É a tua presença magnífica que distribui dons espirituais. Então capacita, dons de línguas, interpretação, discernimento, força para caminhar, força, Deus, para ser testemunhas do teu evangelho, em nome de Jesus Cristo. Os fracos são fortes, porque o Espírito de Deus toma conta da tua vida, e a partir de hoje você é diferente.